Para a última questão, a gente vai ter que calcular o arco aliás, o seno, né, do arco metade, cosseno e tangente, certo? E a gente tem como informação o seno desse arco é 1/3, arco X, e novamente, né, o arco está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, o que garante que o cosseno e a tangente também é positivo. Essa relação aqui, o seno ao quadrado, né, do arco metade, é igual a essa expressão, 1 mais raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Nas aulas teóricas, o professor Ricardo deve ter justificado, né, o porquê da validade dessas relações. Bom, se ele ainda não chegou nessa fase, né, provavelmente em uma próxima aula, ele vai chegar a justificar o porquê da validade dessas formas. Todas as identidades são verificadas a partir de trabalhos algébricos, né? Você tem uma relação fundamental e vai desenvolvendo ela até chegar na relação pedida. Então, nessa expressão aqui, a gente pode já calcular o seno ao quadrado do arco metade. Quem seria o seno ao quadrado do arco metade? 1, que é constante, mais a raiz quadrada de 1 novamente, menos o seno ao quadrado desse arco. Só que o seno desse arco é 1/3. Se você eleva 1/3 ao quadrado, fica 1 sobre 9, 1 nono. Tudo sobre 2. E 1 aqui você pode escrever como 9 sobre 9. Aí essa expressão aqui ela vai ficar 1 mais a raiz quadrada de... Bom, 9 sobre 9 menos 1 nono fica 8 sobre 9. E só subtrai o numerador. O denominador permanece. Sobre 2. Ok? Vou deslocar aqui o de igual aqui para a posição correta. Aqui entre razão. Bom, a raiz quadrada do 8 não é exata, mas eu posso, fatorando o 8, obter 2 raiz de 2 para o numerador, e a raiz quadrada do 9 é 3. Tudo isso sobre 1/2, ou aliás, sobre 2. Ok? De novo, eu coloquei aqui a igualdade na posição errada. Bom, escrevendo aqui, eu posso reescrever 1 aqui como 3 sobre 3, e aí vou ficar com 3 mais 2 raiz de 2, e embaixo o denominador 3 preserva, né? É só lembrar que qualquer 1 é sempre igual a uma fração de um número por ele mesmo. Eu vou escrever com 3 sobre 3 por conta do denominador 3 aqui. Tudo isso sobre 2. Mas dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Multiplicar pelo meio é a mesma coisa que dividir por 2. Certo? É só lembrar que na divisão de frações você preserva a primeira ou a de cima e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui embaixo eu vou ter 3 sendo dividido por 6, né? Porque eu já tenho 3 aqui, quando multiplicar por 2 embaixo fica 6. Então 3 raiz de 2 sobre 6. Todos os coeficientes aqui em cima dá para simplificar. Não dá. Deixa eu ver. Dá. Eu posso reabrir aqui. Aqui eu tenho 3 sobre 6, fica 1 sobre 2 quando eu multiplicar por... Quando eu simplificar por 3 aqui. E aqui eu tenho 2 sobre 6, quando eu simplificar por 2, vai ficar só a raiz de 2 sobre 3. Certo? Essa é a versão final aqui para o seno ao quadrado do arco metade. Só um minutinho aqui para eu poder ganhar mais espaço. Eu ainda não tirei a raiz quadrada. Seno ao quadrado do arco
metade, x sobre 2. Eu ia colocar 1 sobre x aqui. Outro versículo, só um momentinho. Era assim, arco metade, x sobre 2. Bom, mas a questão não pede o seno ao quadrado, pede só o seno do arco metade. É tranquilo, do outro lado aqui eu retiro uma raiz quadrada, fica a raiz quadrada daquela soma. E aí fiz o seno ao quadrado e depois fazer só o seno, então é só tirar a raiz quadrada de ambos os membros, tirando aqui fica a soma. Eu acho que com a raiz quadrada apareciam os dois sinais de mais e menos aqui, mas como o ângulo x é um ângulo de primeiro quadrante, né, eu tenho como garantia, né, que ele é positivo, tá bom? Positivo. Vamos para... eu fico com a parte positiva. Vamos para a determinação do cosseno. Cosseno do arco metade. Ao invés de utilizar uma expressão diferente, também para uma relação também para o arco metade do cosseno, eu vou utilizar a relação fundamental. Se eu sei o seno de um ângulo, então eu sei que esse seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, aqui eu estou utilizando como ângulo arco metade, é igual a 1. Então por essa relação eu obtenho meu cosseno. Se eu elevar o seno ao quadrado do arco metade, essa expressão está aqui, ó. Ou seja, seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 meio mais raiz de 2 sobre 3. Então, no lugar dessa expressão aqui, eu coloco o valor correspondente a ela, 1 meio mais a raiz de 2 sobre 3. Cosseno do arco metade é o valor que eu quero encontrar. Tudo isso é igual a 1. Fazendo as contas, né, passando para o segundo membro, o valor 1 meio, quando ele for para o segundo membro, ele vai menos 1 meio. O valor raiz de 2 sobre 3, quando ele for para o segundo membro, ele também vai inverter o sinal. Então, cosseno ao quadrado do arco metade é igual a 1 menos 1 meio menos a raiz de 2 sobre 3. 1 menos 1 meio, né? Você escreve 1 como 2 sobre 2, dá 1 meio. 1 menos a metade dá metade. Menos a raiz de 2 sobre 3. Isso é igual ao cosseno ao quadrado do arco x sobre 2. Só que eu não quero o quadrado, eu quero só o cosseno. Então aí é tranquilo, basta retirar a raiz quadrada de ambos membros, né? Ou seja, o quadrado passa para o outro lado como raiz, também você pode entender assim. E eu deixo a parte positiva porque eu tenho informação que esse arco ele é do primeiro quadrante, a metade dele também é um arco do primeiro quadrante. Para a tangente, a gente vai ter a seguinte relação: tangente do arco metade. Tangente de qualquer arco é a razão do seno, esse ângulo, sobre o cosseno. Então, vou ter a razão entre esse valor aqui, meio mais, esse foi o valor para seno, sobre esse valor aqui, raiz quadrada de 1 meio menos raiz de 2 sobre 3. Só apagar. Esses iguais aqui não está encaixando não.
Vocês vão me perdoar, eu devia ficar bem aqui. Bom, como tem a raiz quadrada em ambos os valores da fração, né, numerador e denominador, eu tenho a raiz quadrada para os dois. Eu tenho uma única raiz quadrada para essa expressão, certo? Meio mais a raiz de 2 sobre 3 sobre 1 meio menos a raiz de 2 sobre 3. Essa expressão aqui embaixo, por ter esse número irracional, raiz de 2 tem que ser racionalizada. E racionalizar uma expressão desse tipo, eu vou racionalizar primeiro e depois tirar a raiz. Então, suponho que o radical aqui vai ficar um pouco maior. Aqui. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. E qual é esse valor? É a mesma expressão aqui de baixo, só com um sinal para a parte irracional trocado. Então aqui vai ficar meio. No lugar de menos eu tenho mais. Raiz de 2 sobre 3. Esse é o valor que eu multiplico embaixo. Esse é o valor que eu multiplico em cima também. Mais raiz de 2 sobre 3. Isso vai garantir que embaixo vai sumir essa parte irracional. Eu vou conseguir eliminar essa raiz de 2 aqui, que não é um número exato. E em cima vai ficar um valor que ainda preserva a raiz de 2, mas a expressão vai diminuir, vai resumir, tá bom? Ela está muito longa. Então vou precisar de mais rascunho aqui. Só garantir que dessa vez eu vou colocar igual no lugar certo, eu boto ele mais embaixo. Aqui está a raiz quadrada aqui gigantona. Embaixo eu tenho a raiz, aliás, meio vezes meio, tem 1/4. Meio mais a raiz de 2 sobre 3, então tenho mais a raiz de 2 sobre 6. E aqui eu tenho menos a raiz de 2 sobre 3 vezes meio, fica menos a raiz de 2 sobre 6. Veja que tenho ele e o simétrico, então eles vão ser eliminados. E menos a raiz de 2 sobre 3 vezes a raiz de 2 sobre 3 positivo. Então vai dar menos raiz de 2 vezes a raiz de 2 em cima. Cancela a raiz, fica 2. Embaixo 3 vezes 3 fica 9. Bom. Para o numerador, meio vezes meio, 1/4 novamente. Primeiro vezes o primeiro. Primeiro agora vezes o segundo. Vai dar mais raiz de 2 sobre 6. Agora segundo vezes o primeiro. Mais raiz de 2 sobre 6. E novamente aqui o segundo. Vezes o segundo na outra parcela vai ficar 2 sobre 9. Então, em cima, vou ter a seguinte raiz, eu vou ter o seguinte valor. Vou ter 1/4 mais 2 nonos, certo? Ao somar, aqui é 9 mais 8, 9 com 8, 17. Embaixo, 4 vezes 9, 36. Então fiz aquela operação que a gente tinha feito em umas questões anteriores, Multipliquei esse valor por esse valor por esse aqui, e embaixo multiplica só os denominadores. Ok? 17 sobre 36. 17 ficou estranho aqui. Já para a soma da parte irracional, eu tenho duas raízes de 2 em cima e embaixo preservo 6. Duas raízes de 2 sobre 6. Aqui depois eu posso simplificar. Isso aqui fica raiz de 2 sobre 3. Para denominador, a grande vantagem, o grande lance é que a parte irracional foi embora. Esse número é o simétrico desse, cancelo. Aqui eu vou ter de novo 9 aqui, vezes 2, 8,
só que com um sinal de menos entre eles. Então 9 menos 8 dá 1, numerador, sobre 36, que é 4 vezes 9, tá bom? 36, denominador. Então aqui, para ficar uma raiz quadrada única, a gente vai multiplicar pelo inverso, aqui vai ficar 17 sobre 36, mais, eu vou aproveitar e simplificar aqui por 2, vai ficar 2, raiz de 2 sobre 3, vezes o inverso, né, de 1 sobre 36, é 36 sobre 1, ou seja, só o 36 aqui. Quando a gente faz essa multiplicação, a vantagem é que tem 36 aqui, aqui cancela, diminui o valor, fica só a raiz quadrada. Para a primeira parcela, só o 17 mesmo. E 3, quando você divide por 36, dá 12. Então fica 17 mais 12, raiz de 2. Né? Raiz de 2 é um número irracional, permanece. Então esse é o valor para a tangente. E assim finaliza o nosso conjunto de exercícios. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos.